Gálatas capítulo 5, verso 16, nós vamos ler a seguir nessa leitura. Verso 16 a seguir. Por isso digo, vivam no Espírito, ou pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros, os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que os instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boas impressões boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual, ou da qual, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe,
pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença, ó Deus, e diante da Tua palavra nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa necessidade, reconhecemos a nossa incapacidade de sozinhos aplicarmos essa palavra às nossas vidas, à nossa consciência, à nossa mente e ao nosso coração. Nós confiamos no Teu Espírito, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos, ó Pai, no poder que pelo Espírito, ó Deus, dissolve a necessidade da força humana ou da violência, mas que pelo Teu Espírito Santo sejamos confrontados nessa noite, que pelo Teu Espírito Santo sejamos exortados nessa noite, também que pelo Teu Espírito Santo, que admoesta e que ensina, possamos, ó Pai, ter toda a orientação necessária para melhorarmos nesse aperfeiçoamento de vida, na medida em que caminhamos para parecermos contigo cada vez mais. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tome seu assento. Nós estamos hoje estudando os últimos ou as últimas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia. No capítulo de número 5, Paulo fala sobre a vida pelo Espírito. E no capítulo 6, Paulo demonstra como essa vida pelo Espírito deve alcançar outras pessoas. Paulo termina essa carta mostrando, de alguma forma, em síntese, como essa vida pelo Espírito, a vida da liberdade no Espírito, ela é capaz de nos validar diante do mundo. E por isso é que Paulo termina essa carta de uma forma tão apologética, como nós veremos. Mas antes de nós chegarmos ao capítulo 6, ainda no tema que nós finalizávamos na semana passada, Paulo entende que a vida pelo Espírito, ela pode ser descrita como um conflito. Aliás, o maior conflito que existe não é o que está do lado de fora, mas para Paulo, o maior conflito que existe está do lado de dentro. Nenhuma pessoa é capaz de vencer as lutas externas se ele primeiro não for capaz de vencer a luta dentro do seu interior. A luta que existe dentro do próprio homem é aquela luta que o ser humano deve ser vitorioso, que o ser humano deve vencer para que ele consiga vencer também externamente. A vida pelo Espírito, segundo Paulo, não é uma vida que depende ou que começa do lado de fora, mas é uma vida que começa do lado de dentro. Paulo não entende que a vitória está vinculada às coisas externas. Não, a vitória também sobre as coisas externas está vinculada àquela transformação, àquela vida regenerada que existe do lado de dentro. Paulo entende que a vida cristã é como uma árvore que dá frutos, e esse fruto ou essa forma de florescer na vida vem de dentro para fora. É uma obra que procede do Espírito, e essa obra do Espírito é que deve guiar a vida do cristão. Pois bem, essa obra ou esse conflito interior está a todo momento decidindo a nossa vida, está em todas as ocasiões
decidindo a forma como nós vamos pensar, a forma como nós vamos agir, se o nosso espírito está subordinado ou guiado pelo operar do Espírito Santo, então nós vamos ver a vida de uma maneira diferente, e vendo a vida de uma maneira nova, nós seremos influenciados por essa nova maneira de viver, e é por isso que Paulo disse, para que transformássemos a nossa, ou que fôssemos transformados pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, conforme Paulo nos orientou, ou conforme Paulo nos ensinou em outra passagem de uma outra carta, é algo fundamental para a gente compreender. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 12 e versículo de número 1, quando Paulo disse: portanto, irmãos, Romanos 12 e 1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de provar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo entende que a vida vitoriosa começa com uma mente vitoriosa, e isso a psicologia só veio descobrir tempos mais tarde. Por quê? Porque a ciência humana, com todo o seu desenvolvimento, é embrionária em relação à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está à frente, e agora uma das grandes linhas da psicologia, chamada terapia cognitiva comportamental, descobriu o que a Bíblia, ou que os leitores da Bíblia já sabiam há muito tempo. Eles disseram, como se isso fosse a maior novidade para o mundo, que a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós enxergamos as coisas, pode influenciar as nossas emoções, e pode influenciar o nosso comportamento. Uma pessoa que olha tudo pela perspectiva negativa, uma pessoa que olha tudo pela perspectiva da tragédia, uma pessoa que vê a si mesma na história pela perspectiva do vitimismo, essa pessoa vai ter sempre emoções ligadas a esse encolhimento, a esse auto-ensimesmamento, a esse encurvar-se. É uma pessoa que vai andar sempre triste, é uma pessoa que vai sentir e ter uma tendência maior à depressividade do que aquelas pessoas que conseguem ver a vida de uma maneira mais positiva. Essas mesmas pessoas que olham tudo pela perspectiva negativa e que sentem mais emoções negativas porque estão pensando isso, também tem uma tendência de exteriorizarem isso nas suas ações. Então, o que essa abordagem cognitivo comportamental entende, que é do cognitivo para o comportamento, é da mente para a emoção, e da emoção para a ação. Mas Paulo já dizia isso há muito tempo. Paulo dizia da seguinte forma, que nós precisamos ser transformados, e essa transformação do comportamento não começa com a extinção do comportamento, mas começa com uma transformação de mente, com a forma nova de olhar as coisas, uma forma nova de ver a vida, com uma forma nova de contemplar a realidade. Como que essa transformação acontece? Essa transformação acontece pelo operar do Espírito de Deus, que se comunica com o meu espírito e faz com que o meu espírito consiga contemplar a vida de uma outra forma. E aí nós estamos a todo momento nesse conflito interior, decidindo quais serão as nossas emoções, quais serão as nossas obras, quais serão os nossos comportamentos, e muitos deles nem são pensamentos que nós elaboramos, muitos deles já estão tão automatizados na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de proceder,
que algumas dessas obras da carne, elas acontecem quase que de maneira automatizada. Isso não significa dizer que nós não tenhamos responsabilidade por elas, mas isso significa que nós estamos dentro de uma dinâmica carnal, dentro de uma dinâmica que precisa ser transformada pela obra do Espírito Santo. Falamos na semana passada quais são essas obras da carne. Essas obras são imoralidade sexual. Paulo não podia pensar a igreja uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja imaculada, com o problema da imoralidade sexual no meio da comunidade. Havia, como nós lemos na semana passada, esse problema dentro da igreja de Corinto, e os irmãos estavam participando da ceia como se nada tivesse acontecido. Paulo então censura estes irmãos, e então orienta que esse problema seja tratado. Mas o problema da imoralidade sexual, verso 19 do capítulo 5, não é um problema que começa na carne, mas é um problema que começa na mente, e é por isso que Paulo vai falar de um pecado chamado acatarsia, que aqui na nossa tradução veio como impureza. O que é impureza? É a forma de pensar tudo de uma maneira impura, ou seja, aquilo que de alguma maneira, Gálatas 5:19, aquilo que de alguma forma se concretizou, ou aquele impulso que se transformou num comportamento libertino, ele veio de uma forma impura de pensar e de olhar para as pessoas, de olhar para a vida. E Paulo então vai dizer que o primeiro é uma consequência do segundo, o segundo é a impureza, e o terceiro é o estágio que nós já dissemos, de alguém que pela prática desses pecados já não tem mais vergonha nenhuma. É possível que alguém que não tenha chegado no terceiro nível, no nível da libertinagem, ainda cometa esses pecados às escondidas, seja na prática, seja na mente. Mas quando a pessoa chega ao nível da libertinagem, é aquela pessoa que na sua prática imoral, ela se assume, ela não tem vergonha, ela não tem pudor, ela não tem nenhuma censura. Por quê? Porque ela já alcançou o terceiro nível da libertinagem. Agora, observe que Paulo conecta esses três primeiros pecados com o próximo, que é o pecado da idolatria. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, e Paulo é um judeu que pensa de acordo com o Antigo Testamento, todo o pecado de idolatria está associado com o pecado da imoralidade sexual. Observem que todas as vezes que os profetas iam falar, por exemplo, de idolatria contra o povo de Israel, eles falavam da idolatria como sendo uma metáfora, ou seja, eles falavam da idolatria a partir da metáfora da traição. Foi assim que Oséias falou. Oséias, por exemplo, vai falar da idolatria do povo de Israel, e o Senhor vai orientar Oséias para que Oséias viva na carne. Os profetas, alguns dos profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados não só para comunicar a mensagem, mas para sentir na pele aquilo que eles estavam comunicando. O profeta, por exemplo, Jeremias, algumas vezes, ele é chamado para encenar, para viver, para teatralizar, por exemplo, a mensagem. Veja que quando o Senhor quer falar que ele é o oleiro e que Israel, por exemplo, é o barro, ele manda Jeremias sair da casa dele e ter uma experiência com a visita numa olaria, para que ele entenda, para que ele viva, para que ele consiga viver aquela metáfora de uma maneira mais própria. Isso aconteceu com Oséias. Quando Deus vai falar para Oséias pregar contra a idolatria, Deus primeiramente permite que Oséias tenha uma experiência em que ele sente a traição na sua própria carne, e quando Oséias sente isso, Oséias agora está habilitado para comunicar como Deus se sente traído com a nação de Israel. O que Paulo está dizendo aqui é que, próximo versículo, é que todo pecado de idolatria é de alguma forma associado aos pecados da imoralidade. Foi essa a metáfora que o Antigo Testamento usou, porque de uma certa forma, todo pecado de idolatria é uma traição, é uma imoralidade que
a pessoa comete na esfera espiritual contra o próprio Deus. Deus entende que quando nós pegamos um objeto para cultuá-lo, para adorá-lo, para assumir um lugar que não é dele, nós estamos de alguma forma destituindo Deus do verdadeiro local ou da verdadeira posição, porque só Deus pode e deve ser adorado. Acontece que nós fazemos esse tipo de idolatria de várias maneiras, mas já falamos sobre isso na semana passada, e também sobre a feitiçaria, que também está ligada com os pecados de superstição. Mas o próximo pecado que Paulo agora vai abordar são os pecados sociais, e os pecados sociais aparecem a partir do versículo 20, na palavra ódio. Então veja, os pecados sociais: ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. O versículo de número 20 e o 21a, com inveja, vão apresentar essa síntese dos pecados sociais. Agora, parece que Paulo está usando palavras que são sinônimas, mas na verdade não são. Cada uma delas tem um sentido diferente que nós vamos rapidamente entender. A primeira palavra é a palavra ódio. Observe que a palavra ódio é uma atitude mental. O ódio não chegou na esfera da prática. O ódio é aquela atitude mental, porque, de novo, Paulo entende o que só agora, eu já disse, que as ciências do comportamento compreenderam, que tudo começa na mente. É por isso que o Antigo Testamento sempre falava: guarda o teu coração. Porque os sábios do Antigo Testamento entendiam o coração não como esse aparelho que bombeia sangue para o nosso corpo. Não, eles entendiam o coração como a sede dos nossos pensamentos. Agora, Paulo entende que todos os outros pecados que virão começa com uma atitude mental, uma atitude que gera desarmonia e que por sua vez gera contendas. Aqui a palavra que Paulo utiliza, a palavra para tradução ou traduzida por ódio, tem alguma outra versão que os irmãos têm aí, que tem uma tradução diferente da palavra ódio? Ou todas têm ódio? Consultem aí na versão dos irmãos. É ódio? Todas? Inimizade? Inimizade, porfia, ok. Então, a palavra grega é ertra, que é traduzido por inimizade ou ódio. Então, é a atitude da mente e do coração que coloca barreiras. Já percebeu que tem gente que nem conhece você? E essa pessoa às vezes já tem uma atitude mental contrária a você. Às vezes tem uma pessoa que não teve a oportunidade de se relacionar, de conhecer você de perto, mas a pessoa diz: olha, meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Então, o ódio é essa atitude mental, a inimizade, essa coisa que coloca barreiras na mente. Toda briga, toda divisão, toda separação não começa fora, começa dentro da mente. Agora, a próxima palavra que Paulo usa é a palavra discórdia. Porque a palavra discórdia, se ódio ou inimizade é um estado de mente do coração, a palavra seguinte, que é discórdia, em outras traduções pode estar diferente, mas faz alusão à mesma palavra no original, é o resultado na vida real desse estado mental. Tudo que começa na mente, se você não matar
na hora que nasce, uma hora vai, ou melhor, na hora que começa a ser gerado, uma hora vai nascer. Foi o que nós já vimos e que Tiago falou em outra ocasião. Aquilo que gera e passa por uma gestação, em se tratando de pecado, precisa ser abortado. Não estamos falando de criança, estamos falando do pecado. O pecado que está sendo gerado na mente precisa ser abortado. Porque se ele não for abortado, ele vai nascer, e já vai nascer matando o pai. Ou seja, toda toda eres, que aqui é a palavra que é traduzida por discórdia, é o resultado de estados mentais, de corações que alimentaram a amargura, de corações que foram acumulando ressentimentos. Eu recebi recentemente um livro de um amigo meu, professor Dimitri, ele que é professor na área de psicologia na Universidade Federal do Piauí há 25 anos, e fizemos o doutorado juntos, e ele começou a ministrar um curso, há alguns anos, sobre a amargura, e sobre essa coisa que a gente permite que vá criando raízes, a raiz de amargura. Como o ressentimento tem impactos na vida da pessoa de uma maneira completa. Ele escreveu um livro, que é resultado de muitos cursos, me mandou para que eu pudesse apreciar, dar algumas sugestões, e eu fiquei impressionado com a forma como, com a quantidade de efeitos que o ressentimento pode produzir na vida da pessoa. Você não faz ideia de como isso é prejudicial para seu estado emocional. Você não faz ideia como isso faz com que você desperdice energia psíquica. Você não faz ideia como isso pode de alguma forma causar enfermidades no seu corpo. A gente não faz ideia de como esses ressentimentos acumulados podem gerar em nós enfermidades terríveis. Verdade, Deus. Toda raiz de amargura não tratada, não resolvida, vai se transformando, se acumulando, e uma hora isso vai para o âmbito da prática da exteriorização. E aí entram as discórdias, e as discórdias são os resultados comunitários das barreiras que foram erigidas dentro do coração. Quando alguém se coloca para falar de outra pessoa dentro da igreja, é porque ela já vem há muito tempo com essa barreira dentro do seu próprio coração. Aquilo que estava dentro dela foi gerada, foi alimentado, foi desenvolvido e agora nasceu. A próxima palavra que Paulo vai apresentar aí é a palavra zelos, que é ciúmes, e isso está no plural. É uma coisa que é típico da língua grega e não tem no português. Porque ninguém fala assim, eu estou com ódios de você. A gente não usa o plural para emoções, para substantivos abstratos, né? Ninguém diz assim, eu estou com raivas de você. Por que raivas? Não, pastor, é porque muitas raivas. São raivas, foi raiva ontem, raiva antes de ontem, então eu estou com raivas. Não, a gente não usa isso na língua portuguesa, mas na língua grega se usa. E é por isso que o tradutor tentou aqui alcançar o sentimento da língua grega. Porque quando ele usa ciúmes no plural,
O que ele quer dizer é que aqui não se trata, porque a própria palavra ciúme, ela pode ser usada com outro sentido, mas quando o texto fala de ciúmes no plural, ele está falando de explosão de ciúmes. Ele está falando daquele ciúme que é doentio, daquele ciúme que oprime, daquele ciúme que persegue. Infelizmente, esse é um tipo de comportamento contra o qual a gente quase não prega, mas ele é pecaminoso. E por mais que a gente fale desse sentimento em relação a marido e mulher, namorado e namorada, a bem da verdade que este é um sentimento pecaminoso que está ligado a quase tudo na vida. E já que a gente é uma igreja, uma comunidade, vamos aplicar isso aqui, porque isso aqui tem que fazer sentido na nossa vida. Não é como aquela história do pastor que foi pregar numa igreja, e aí ele foi chamado pelo corpo de obreiros, que recebeu ele, e falou assim: olha pastor, aqui, vamos logo orientar o senhor, porque aqui nós temos muita gente que contribui com a igreja, muita gente, né, de uma boa condição social, gente que ocupa grandes cargos no Estado, muitas funções importantes, e a gente precisa de todo mundo. Então deixa logo a gente dizer para o senhor aqui: pastor, aqui o senhor não pode pregar contra imoralidade, adultério. Isso não, pastor, porque tem algumas pessoas aqui que ajudam muito na igreja, a gente não quer incomodar essas pessoas. Pastor, outra coisa, aqui o senhor não pode também falar sobre esse negócio de fofoca, de essas coisas, porque tem umas irmãs aí que tem um probleminha com isso, mas elas são esposas dos homens mais importantes aqui da igreja, a gente não pode. Olha, pastor, aqui o senhor também não pode falar contra essa questão de bebida alcoólica, porque tem irmãozinho aí que gosta de beber socialmente, né? Ele se reúne no trabalho, ou às vezes em casa, final de ano e tal, e aí ele bebe um pouquinho socialmente, então a gente também não pode falar disso aqui. E aí, ele foi falando de tudo que ele não podia falar. E aí, no final das contas, o pastor falou: irmão, e eu vou pregar sobre o que mesmo? Contra o que eu posso dizer? Aí falou: pode falar contra judeu, não tem nenhum na igreja. Você pode falar contra judeu, que na igreja não tem nenhum. Aí isso mete, né, desce a lenha aí no judaísmo e fala contra judeu, que não aceitaram Jesus, etc. Pode falar desse tema aí. Não é isso. Não é isso. Já que nós somos igreja e que nós não vamos seguir essa orientação, vamos aplicar isso aqui na nossa vida. Mas quando Paulo fala de ciúmes, por exemplo, e eu dizia que não é algo que se aplica apenas ao âmbito relacional, marido e mulher, a gente vê isso muito na igreja. Em que circunstâncias? Eu lembro de uma época, quando eu era criança, em que havia um tipo de briga na igreja, especialmente a época que se cantava muito com playback, entre os departamentos. Quando saía um CD novo de uma determinada cantora, aí as líderes do coral, né, corriam para comprar, para escolher o hino, para cantar a primeira vez. Quem cantasse a primeira vez aquele hino, já era dele. Aí o outro não podia mais cantar. Então, o que aconteceu na verdade, é que, não é que esse tipo de pecado sumiu da igreja, ele apenas ganhou outras formas, ele ganhou outras roupagens. Às vezes é o departamento A, que começa de alguma forma a ter ciúme
dos seus componentes para que não participem no departamento B. É de gente que começa a se sentir proprietário do outro. É de gente que começa a se sentir proprietário da igreja, proprietário dos horários prediletos, pessoas que vão se sentindo donas de alguma coisa, e aí com isso, vão achando-se no direito de ter esse sentimento maligno em relação aos outros, e esse sentimento de ciúmes, ele está completamente relacionado com os pecados que nós acabamos de dizer, e com os que nós vamos mencionar agora. Irmãos, esse sentimento pecaminoso, ele é terrível. Tem gente que tem esse sentimento para com pessoas, mas tem gente que tem esse sentimento com relação a coisas, e é doentio por isso. Tem gente que tem esse sentimento dentro de um ambiente de relacionamento, que isso se torna opressivo, e a gente pensa que isso só tem lá no mundo, mas às vezes a gente tem dentro da igreja. Às vezes é a mulher, ou às vezes é o marido. Esses dias eu fiquei sabendo de uma situação, numa aula que eu estava tendo, e isso veio como um exemplo da professora, mas que às vezes a gente pensa que é uma coisa muito fora da nossa realidade, e que às vezes está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Relacionamentos abusivos, onde o marido ligava para a esposa e perguntava: onde é que você está? Era a primeira coisa que ele queria saber, não era se ela estava bem, não era do que ela precisava, era onde ela estava. E falava: eu estou em lugar tal, tira foto, deixa eu ver. E aquela pessoa tinha que se submeter a esse relacionamento abusivo, de ter que provar onde estava, de ter que tirar foto da roupa que tinha usado, de que tinha saído, com quem que estava, tudo. Então, isso acontece muitas vezes do homem para a mulher, e muitas vezes acontece da mulher para o homem. Irmãos, a confiança é a base do relacionamento. Se não houver confiança para ter um relacionamento, não tem por que ter relacionamento. A confiança é o que rege todas as relações. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Você compra carne no açougue onde você não confia? Você viajaria numa companhia aérea que você não confia na revisão que é feita nos seus aviões? Você come num restaurante onde você não confia, onde você vai no banheiro e vê a podridão, e você não confia na higiene daquelas pessoas? Você vai numa igreja onde você não confia nas pessoas que estão na liderança? Ou seja, todo o nosso relacionamento em todos os lugares depende da confiança. Se não houver confiança, não tem relacionamento. E Paulo vai dizer: ciúmes é pecaminoso. E o mundo arrumou um jeito mundano de dizer, né? Como se isso acontecesse com a mulher. Como, na verdade, muitas vezes relacionamentos abusivos, às vezes, são por parte de homens. E aí criou-se aquela música, como se ciúme só fosse coisa de mulher. Quem lembra da música? Ciumenta, né? Para de ser ciumenta. Tem essa música aí? Tem uma música que fala assim: desse jeito ninguém te aguenta, uma coisa assim. Mas Paulo está dizendo que esse pecado aqui não é um pecado da natureza da mulher, isso é um pecado da natureza humana, seja homem ou seja mulher, e isso é pecaminoso. Agora, o próximo pecado que Paulo fala aqui é ira, e tudo está interrelacionado. Pode deixar na tela, versículo de número 20, ira.
E o que vem a ser esse sentimento, que também está no plural, no grego? Pastor, significa dizer que eu não posso nunca ficar irado? Não, não é isso. Aqui não foi traduzido no português no plural, mas no grego está no plural. Isso eu já expliquei, está relacionado à questão da língua portuguesa. Mas a palavra que é usada aí está no plural. E significa aí explosões de ira. É explosão violenta. E de onde vem a explosão da ira? Provém do orgulho e da insensibilidade. Ou seja, Paulo está dizendo, e aí haverá um contraponto. Porque se explodir em ira é um comportamento pecaminoso, o comportamento que o Espírito Santo quer produzir em nós é o domínio próprio. É a longanimidade. Irmãos, nós vivemos numa sociedade tão tomada por esse pecado, que a gente precisa pisar como que num campo minado, em todos os lugares que a gente vai, porque as pessoas estão a todo momento quase que à flor da pele. E nós vimos recentemente uma reportagem na Asa Norte, do homem que foi na pizzaria, do médico que foi na pizzaria, foi um médico? A pizza atrasou, ele desceu do seu prédio, foi lá com a arma e ameaçou o pessoal da pizzaria. Nós temos um caso que está na justiça ainda, de um rapaz que teve a sua vida estragada, por conta de uma explosão de ira no trânsito. Chegando ali, vindo pela EPTG, chegando em Taguatinga, já tem acho que uns 3 anos isso, mais ou menos, ou 2 anos, mas está na justiça ainda. Vindo de lá, vinha um homem muito irado, e um rapaz que vinha dirigindo o seu veículo, talvez sem perceber, ele, sem querer, trancou, fez um movimento no seu carro, que sem querer, ele fez com que o outro fosse despertado no seu sentimento de ira. Ele tentou sair, tentou ir embora, aquele homem vinha irado, completamente alucinado, de ira, de explosão de ira, e ele sacou a arma, parelhou com outro carro, sacou a arma, e deu um tiro, e esse tiro pegou na cabeça desse rapaz. Esse rapaz, até onde eu tinha ficado sabendo, ele já estava há mais de ano, quase 2 anos, em estado vegetativo, no hospital, por conta dessa barbaridade que foi cometida. Morreu, né? Então, Paulo está dizendo aqui, que se nós não tivermos cuidado, aí a gente pensa assim, foi feito um estudo comportamental, e isso me deixou pensativo, porque esse estudo que foi feito chegou à conclusão que qualquer um de nós, às vezes a gente vê pessoas que fazem loucuras como essas, e a gente pensa, eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas, mas muitas vezes são pessoas boas que eu digo, não têm antecedentes criminais, são pessoas que nunca fizeram uma loucura na vida, mas naquele dia, deixaram a sua ira ferver ao ponto de transbordar, e fizeram uma loucura. Paulo está dizendo, é pecado. Irmãos, você não faz ideia do que aquilo que provém da ira é trágico, em todos os sentidos. Se você tiver vontade de fazer algo explodindo em ira, não faça. Se você tiver vontade de sair de casa fervendo em ira, não saia. Se você tiver vontade de falar alguma coisa para o seu filho, para a sua esposa, para qualquer pessoa da igreja, quem quer que seja, explodindo em ira, não diga, não fale.
Porque tudo que provém do fervor da ira é trágico, e muitas dessas coisas você não pode mais retroagir. Não vos? Sim, pode continuar. Qual o texto? Qual o texto? NVI. Amados, nunca procurem vingar-se. Verso 17 ele diz: não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e não se deixam vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui, a pergunta é boa: o que fazer com a ira? Nós não podemos ir acumulando essa ira, internalizando essa ira, como amargura ou raiz, que pode começar a criar raiz de ressentimento dentro do nosso coração. Então, se por um lado, não se aconselha que a gente guarde tudo, por outro lado, também o conselho bíblico e também dos estudiosos do comportamento é para que você não exploda, não fale, não diga, não haja no momento da ira. Elabore isso. O que te deixou tão zangado? Pastor, eu não vou mais falar com essa pessoa, nunca mais sobre isso. Não é isso, não guarde. Mas também não comunique na hora inapropriada. Está relacionado com inteligência emocional. Escolha um horário adequado. Olha, tem um texto bíblico que é muito mal interpretado. É um livro de Provérbios, e lá já tinha sabedoria hebraica, milenar, nos ensinando como lidar com a ira. O texto vai dizer sobre disciplinar o filho com varas. Aí, eu conheci uma pesquisadora cristã, que foi provocada por uma juíza lá no Rio Grande do Sul, porque na vara que aquela juíza trabalhava, ela observou que os piores casos de família, e especialmente de agressão, seja entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, estavam em famílias evangélicas. Especialmente quando se tratava de agressão de crianças. E toda essa agressividade estava fundamentada nessa leitura: tem que disciplinar com vara. Aí essa professora Karen Vondrasek, que já esteve inclusive aqui na igreja, acho que ela esteve aqui há uns 3 anos mais ou menos, num domingo pela manhã. Ela veio dar uma aula numa pós-graduação, e aí nós trouxemos ela aqui. Acho que deve estar no YouTube aí uma palavra, não sei se foi ela ou se foi outra, e eu estou confundindo, mas eu acho que ela já veio aqui sim. Doutora Karen Vondrasek, ela foi pesquisar isso, fez uma exegese sobre esse texto, e o que ela descobriu? Que a palavra hebraica que é utilizada lá para aquele tipo de vara, era um tipo de vegetação, né? Que o pai ou a mãe tinha que caminhar, como se diz no interior, léguas, tinha que caminhar muito até encontrar.
Ele escolheu, o autor hebreu escolheu a palavra específica, que quem era daquela cultura já sabia, tem que andar muito para poder encontrar. E qual era o intuito do sábio ao falar dessa maneira? É que o pai, no fervor da sua ira, não deve disciplinar o filho com toda a intensidade da ira que ele tem. Irmãos, muitos pais, muitas mães já cometeram coisas terríveis, porque disciplinaram filhos no fervor máximo da ira. Até que se conta aquela história, que já foi contada por tantos pastores, eu não sei quem é mais o autor da fonte original, mas até o pastor Hernandes já citou ela, e outros pastores também, mas que expressa, e se não tivesse realmente acontecido, mas expressa o que acontece em outros níveis. O pai comprou um carro novo, e aí, o meninozinho pequeno, pegou algum objeto pontiagudo, enquanto o pai saiu e fez uma bela arte, no carro do pai. O pai chegou, o carro tinha poucos dias de uso e viu aquela coisa, aquela arte que o filho exibiu com orgulho. O pai bateu tanto na mãozinha daquela criança, que a mãozinha daquela criança chegou a um nível de inflamação tão grande, e que depois os médicos não conseguiram reverter a infecção, e para que não se espalhasse, a mãozinha precisou ser amputada. E aquela criança, depois com a mãozinha enfaixada, vira para o pai e diz: pai, quando a minha mãozinha cresceu, eu não vou mais fazer isso com o seu carro. Então, o que Paulo está mostrando aqui, o que o sábio de Provérbios quis ensinar, é que no momento da ira, tudo que a gente fizer, nós iremos nos arrepender. Então o pai, ele tem que andar longe para pegar a varinha. Ele pode disciplinar? Pode, mas é sem ira. É sem ira, é em amor. Porque em amor, você não vai deixar uma marca na alma. Porque a pior marca que fica, não é a que fica no corpo, é a que fica na alma. Agora, Paulo vai falar de um outro pecado, que é o egoísmo. É o egoísmo. Olha aí, cadê o texto aí? Pode deixar na tela para nós, por favor. Gálatas 5:20. Depois da explosão de ira, tem o quê? O egoísmo. Hoje eu estava lendo uma coisa que me chamou muita atenção. Desculpa voltar na questão da ira de novo, porque me veio à mente essa leitura que eu fiz hoje na parte da tarde, um livro sobre comportamento social, e a pergunta no capítulo era: por que nós fazemos mal às pessoas? E uma das coisas que os pesquisadores descobriram é que quando a criança ela é disciplinada, quando pai e mãe descarregam sobre a criança suas iras, em vez de corrigirem a criança, quer dizer, limitam aquele comportamento naquele momento, mas ao mesmo tempo ensinam para a criança um padrão. Qual é o padrão? De fazerem da mesma maneira quando alguém lhe contrariar. Se torna um padrão, ou seja, ela fez algo muito ruim, e a mãe ensinou para ela que como é que a gente lida com coisas ruins? É de maneira muito intensa, com violência. E aí, quando essa pessoa, ela internaliza esse padrão, o que vai acontecer? Depois, se ela não se monitorar,
ela vai de alguma forma reproduzir esse padrão nas outras pessoas, nas pessoas que convivem com elas. E isso é um comportamento que Paulo diz é pecaminoso e pode ser tratado. Agora, o próximo pecado, Paulo vai dizer, é o egoísmo. Egoísmo. E esse pecado está relacionado com o sentimento narcisista, em que as pessoas tudo fazem, primeiramente pensando em si mesmas. Irmãos, o egoísmo é o oposto de tudo que Cristo viveu. Se tem uma palavra que eu poderia colocar como antônimo de evangelho e de cristianismo, é egoísmo. Porque o egoísmo não combina com nada do que Jesus ensinou. Nada, não tem nenhuma parte do evangelho. Tudo que Jesus fez foi para os outros. Se você quiser estudar até a Trindade, você consegue estudar a partir dessa lente. Por quê? Porque aí a gente vai entender que Jesus, quando estava aqui, nenhuma vez usou o seu poder para amenizar a sua humanidade. Todas as vezes que ele usou o seu poder foi para amenizar a fome de alguém. E um dia ele teve fome. Mas ele não produziu um fruto, ele foi lá buscar debaixo do pé da figueira. E ficou chateado quando ele chegou lá e não encontrou. Ele poderia ter visto antes, evitar aquela ida até debaixo da figueira, mas ele não fez porque ele tinha um compromisso com ele mesmo, de não fazer nada, o seu poder, nada, tudo o que ele fazia era para, de alguma forma, não beneficiar a si mesmo, mas sim olhar para o outro. Eu não quero aqui dizer com isso que você tem que se anular por causa do outro. Não é isso. Não é isso também que o Evangelho ensina. O Evangelho também não ensina que você tem que se anular para que só exista o próximo. Não. Mas a dinâmica correta do Evangelho era amar o próximo. Como? Como? Como a si mesmo. Então, quem não ama a si mesmo, também não vai conseguir amar o próximo. Quem ama a si, quem tem uma relação consigo mesmo de uma forma doentia, se anulando o tempo inteiro, vai amar o próximo de uma maneira prejudicial a si mesmo. Então, a orientação é que nós tenhamos uma forma adequada de lidar conosco, e que vai refletir na forma adequada de lidar com o próximo. Próximo pecado, Paulo vai falar das dissensões. É o estado de coisa em que os homens estão divididos, é o espírito de divisão. Olha só as duas palavras, vamos lá, dissensões e facções. Veja, a mesma lógica. Dissensões é aquilo que começa onde? Na mente. E a facção é aquilo que já se organiza dentro da igreja, ou dentro de um grupo, dentro de uma família. Então, quando Paulo fala de dissensões, Paulo está falando do espírito partidário. Não o espírito partidário no sentido de partido político, mas também, se a gente quiser aplicar, mas o espírito partidário é do espírito que divide. Tudo é visto pela ótica da divisão. E se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, se a gente não tiver cuidado conosco e com esse tipo de comportamento que pode surgir dentro da comunidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que muitas vezes existem dentro das próprias famílias, dentro da igreja, espíritos partidários que, se você identificar como líder, você tem que cortar pela raiz. Tem que cortar pela raiz. Porque o próximo passo do espírito partidário é a facção. É o grupo. É a panela. Que até pelo próprio ditado já diz, nem é panelão, é panelinha. E por que se chama panelinha? Porque é para poucos. Não é para todo mundo, é para alguns. Irmãos, tem gente
tem a capacidade maligna de colocar o seu espírito de divisão em tudo onde ela entra. E se você, que é pai, que é mãe, ou que é líder, ou que lidera um departamento, ou que lidera um grupo, identificar essa pessoa tem que ser corrigida imediatamente. Porque se não houver a correção imediata, daí a pouco nós temos um grupo completamente dividido. Daí a pouco nós temos uma igreja completamente dividida, cheia de facções. Criminosas, pastor, é como se fosse. Facções, Paulo está dizendo facções, grupos. Tem outras versões que trazem outra palavra. Como que aparece aí? Heresias? Heresias, né? E quando a gente lê heresias, a gente pensa assim, é doutrina errada. Não. A palavra haireses é segmentação, fragmentação causada pela eritéia, pela dirrostasia, ou seja, pelo espírito partidário que culminou em facções, em grupos. Para terminar, inveja. Inveja faz parte desse grupo de pecados sociais. Irmãos, o problema com o invejoso é uma coisa terrível. Porque o invejoso, ele chega a sentir tristeza quando ele vê o teu sucesso. Já percebeu? Eu não sei se é só vocês que têm essa experiência, mas geralmente quando você coloca, por exemplo, você pode fazer isso. Quando você coloca, por exemplo, lá uma foto que expressa genuinamente aquele momento feliz que você está tendo, seja no Instagram, seja no Facebook. Porque a bem da verdade é que isso também virou uma doença, digamos assim, onde todo mundo precisa demonstrar felicidade o tempo inteiro. Mas não é essa a minha abordagem agora. A minha abordagem é outra. É que, eu não sei se vocês já perceberam, que quando você às vezes coloca algo lá que demonstra um sucesso, uma conquista que você teve, você vai observar pessoas que vão comentar, celebrar, mas observe no número de seguidores, que às vezes ele vai diminuir. Já percebeu? Isso acontece muito no Instagram. Pelo menos comigo acontece de vez em quando. Não sei se é só com vocês. Às vezes está lá, por exemplo, tantos seguidores, aí diminui os 3, diminui os 2, diminui os 4. A partir daquela postagem, que nem é uma postagem de pensamento, é de um momento feliz seu. Porque a sua felicidade incomoda pessoas. Tem gente que tem mais facilidade de ir te visitar no hospital, ou na sua casa, se você estiver doente, do que ir na sua formatura. Tem gente que tem mais facilidade de celebrar com você, se ele ficar sabendo que você perdeu a mãe ou o pai, do que ser solidário com você, se você perdeu um ente querido, do que celebrar com você, se você agora se tornou um empresário. Se você trocou de carro. Inveja. Inveja. É pecado. É obra da carne. E é incrível observar que a gente adquiriu um jeito de ser igreja que eu nunca vi uma pessoa disciplinada por inveja. Já viu? Alguém disciplinado por inveja? Ou por ódio? Irmão, você está disciplinado? Estou. Por que você não está disciplinado? Não, irmão, porque eu senti tanta raiva de fulano, que eu fui disciplinado por isso. Não, ninguém
Nós adquirimos um jeito que dos pecados, observe, dos pecados que tem aqui, a gente só vê gente disciplinado por imoralidade sexual, né? Impureza, embriaguez, quando tem. Tem uma coisa que sumiu de dentro da igreja. Sumiu. E aí, eu conversava, quando eu estava fazendo mestrado, eu conversava com um colega de sala que era da igreja católica. Não era padre, mas era um obreiro na igreja católica, e ele disse para mim uma coisa. Falou, olha, o número de confissões na igreja católica diminuiu exaustivamente. E qual que é o fenômeno que se conhece? É que quando as pessoas vão confessar seus pecados, elas escolhem o mais brandozinho para poder comentar, para falar. Né? Ô padre, eu vim aqui porque eu menti para minha mãe. Né? Lá ainda pelo menos tem esse tipo de confissão, aqui nem isso não tem. E a gente, como pastor, a gente chega a ter a seguinte sensação: ou virou todo mundo santo, ou nós esquecemos da orientação bíblica de confessar os nossos pecados. E sabe, eu tenho uma percepção, que não é teoria, é uma hipótese. É uma hipótese. Eu penso que muitos dos problemas emocionais, psíquicos, comportamentos depressivos e tudo mais, que às vezes vem sobre uma determinada pessoa, como às vezes não só doença psíquica, mas doenças psicossomáticas, muitas delas, eu não estou generalizando, mas eu penso que grande parte delas está relacionado com pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Pecados não tratados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma relação entre corpo, alma e espírito. Quer ver um exemplo? Eu já disse isso aqui num domingo de manhã. Tem mais ou menos um ano isso. Você toma um remédio, por exemplo, um antidepressivo, você está lá desanimado, não tem vontade de levantar da cama, você está abatido emocionalmente por causa de alguma coisa, é na emoção. Não existe remédio para emoção, existe remédio para o corpo. Você toma um remédio para o corpo, mas como existe uma ligação entre corpo, alma e espírito, o que você toma e vem para o corpo, de alguma forma, causa um resultado em você, e você fica até, por causa daquele medicamento, levanta, vai fazer as coisas, etc. Ou o contrário, de repente, você está enfermo, e aquela enfermidade começa a te dar tristeza, angústia. Quem aqui já sentiu tristeza decorrente de enfermidade? Tem gente que está enfermo, tem a tendência de ficar mais triste, mais desanimado, sem vontade de levantar, sem vontade de se arrumar. Veja que a enfermidade é no corpo, mas afeta a alma. Enfermidade na alma afeta o corpo. A gente fala muito dessa ligação, alma, corpo, corpo e alma, e a gente se esquece que o espírito está ligado com o corpo e com a alma. E doença no espírito afeta o corpo, e doença no espírito afeta a alma. Então a sensação que eu tenho e a impressão que eu tenho é que essa quantidade, claro que não podemos generalizar, mas grande parte dos problemas que nós temos ligados à depressão ou outros tipos de sintomas, muitas vezes estão ligados a isso. Almas doentes, espíritos adoecidos, almas doentes e corpos que acabam refletindo o estado da alma.
Olha, uma alma doente, irmãos, um espírito doente, com a alma doente, tem um efeito tão grande sobre o seu corpo que você não imagina. Surgiu nos Estados Unidos várias pesquisas, inclusive dentro da Universidade de Harvard, em 1998, com um estudioso chamado Martin Seligman. E esse pesquisador, ele começou a pesquisar e descobrir que muitas coisas que estão relacionadas com o nosso estado emocional têm uma capacidade muito grande de baixar nossa imunidade, tem a capacidade muito grande de se relacionar diretamente com o nosso corpo. Irmãos, um crente com a alma doente também adoece mais fisicamente. Um crente que está espiritualmente destruído, ele também vai estar sentimentalmente mais abalado. Paulo então termina dizendo: discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. E ele fala embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí, embriaguez está diretamente relacionado com orgias. Orgias aqui também tem uma aplicação a festas. Claro que as festas romanas eram festas cheias de imoralidade, não muito diferente das festas que tem hoje, mas o que Paulo está dizendo é que não dá para entender que tenha uma igreja que deseja produzir o fruto do Espírito que estejam praticando esses pecados. Não dá para a gente aceitar essa associação de crente que está na igreja e que no final de semana vai para um show mundano. E vai ter um show grande aqui em Brasília, já, com certeza já tem crente pensando em comprar ingresso para ele. Mas Paulo está dizendo que isso é obra da carne. Não dá para relacionar luz com as trevas. Nós temos que ser uma igreja santa, imaculada, porque o Espírito Santo de Deus, o seu nome já diz quem ele é. Ele não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. E ele habita onde há santidade. Amém? Que o Espírito de Deus nos guarde. E nós vamos